Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Gotas de Galego, que deu uma pequena pausa para alguns concertos, algumas manutenções técnicas, e estamos voltando para mais uma rodada de entrevistas. Hoje, novamente, com a ajuda, com a presença do amigo Jaquim Nabeiro. Jaquim, seja muito bem-vindo, tudo bom? Todo bien, gracias por lo convite. Beleza. Olha, a gente vai continuar uma série que a gente estava falando aí um tempo atrás sobre uma ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos, e a gente chegou até a falar do ano de 2012, baseando-se em informações que foram noticiadas na época. Eu utilizei como fonte, se eu não me engano, o Praça Pública acho que foi isso, o Praça Pública e algum outro jornal. Eu gostei muito desse trabalho que eu fiz contigo, porque a gente tem uma certa exposição de coisas que a gente acabou ficando desinformado pelo afastamento que a gente teve. E então eu quero retomar isso e hoje eu vou falar um pouco sobre o ano de 2013, né? O ano de 2013, bom, já choveu um pouquinho, já passou um tempo. Eu só tirei aqui algumas informações a respeito dessa época, porque foi em 2013 que o Barack Obama e o Joe Biden foram reeleitos. É o ano em que o Papa Bento renuncia ao pontificado. É um ano em que a Coreia do Norte realiza mais testes nucleares e aumenta as tensões no Pacífico. Um meteorito cai na Rússia, deixando 1.200 pessoas feridas, né? É o ano em que morre Hugo Chávez, né, o presidente da Venezuela, e que começa a convulsionar manifestações no Brasil de jovens, estudantes, a respeito das passagens dos ônibus, mas isso vai levando a a uma, uma polarização política no Brasil. É o ano em que morre a Margaret Thatcher, a ministra de Ferro. Nicolás Maduro é eleito presidente da Venezuela. Edward Snowden começa a denunciar a espionagem da CIA pelo mundo afora. Né? Há um golpe de Estado no Egito. Em Lisboa morre Urbano Tavares Rodrigues, um escritor e ensaísta português. Né? Dilma Rousseff a presidenta do Brasil na época, faz um discurso muito forte na ONU a respeito justamente das espionagens dos Estados Unidos nas empresas brasileiras. E é também um ano em que morre Nelson Mandela. Bom, Jaquim, nosso historiador e professor de português, natural da Póvoa de Caramial, e hoje vivendo em Arteixo, é isso mesmo? Sí, correcto, está todo correcto. Vamos lá então à nossa rodada, porque o tempo é curto. Ah, bom, eu vou utilizar novamente, Jaquim, a Praça Pública, porque eu acho um jornal que é bem estruturado, tem um acervo interessante, né? Está na escrita adotada pela Galiza, mas eu acho que com um pequeno esforço a gente consegue entender facilmente, com uma coisa que a gente tem conversado. Eu elimino alguma coisa, tento buscar sempre informações que possam elucidar essas questões. E a primeira matéria que eu trago para a gente é uma matéria intitulada A Infinita Necessidade de Isaac Dias Pardo. Ujú. E era aquele momento em que eles já estavam relembrando a sua passagem, que aconteceu um ano antes, né? Essa matéria é de Jesus Alon. Deixa eu ver aqui, peraí. Foi uma matéria que foi conversada com Jesus Alonso Monteiro e ele explica que a academia, no caso aí deve ser a Real Academia Galega, terá como labor fundamental a difundir a obra, as ideias e o legado de Dias Pardo em todas as suas dimensões, seja galega, ibérica e europeia. Já quem agora diz para a gente que é um público luso-brasileiro, qual foi a importância e quem foi Isaac Dias Pardo? Bueno, Isaac Díaz Pardo como unha figura bastante importante porque escribiu en galego, pero ademais de escribir fixo ensaio e o máis importante se cadra todo o que fixo foi que foi un empresario da cerámica, no? Da cerámica de Sargadelos, Uhum.
que é unha cerámica que, digamos, que identificamos como galega na súa feitura, na súa forma, na súa estética. Entón, digamos que esta empresa de Sargadelos tal vez sexa a súa obra de máis percorrido hoxe en día, non? A obra que máis importancia ten hoxe en día, porque é unha cerámica que, digamos, vista desde outras partes é inmediatamente recoñecida como galega, non? Sim, sim, sim. Mas teve uma questão aí, agora eu estou lembrando que ele foi desconvidado da diretoria, né, no final da carreira, né? Tem uma história dessa, né? Disso non sei nada. É, pois é. Ah, mas isso aí deixa para lá. Depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado disso. Isso não vem ao caso. É aquela questão, né? Ele reergueu a empresa e a própria diretoria depois, os societários afastam ele. Bom, mas vamos ao que interessa. Para quem não sabe, todos os anos, para o público de fora da Galiza, todos os anos os galegos e as galegas celebram o Dia das Letras Galegas, que eu acho que isso é muito importante, reconhecer o trabalho de autores e autoras, né, que fizeram algum tipo de trabalho interessante em prol da língua e da literatura. Eu acho que isso é bem acertado. E essa proposta, ela sempre escolhe, né? Quem escolhe esses autores é a Real Academia Galega. E eu acho que você falou uma vez comigo que tem um prazo, né? A pessoa, depois de morta de 10 anos, é que pode ser celebrada, né? Agora, você acha que seria interessante que o nome de Isaac Dias Pardo fosse indicado para o Dia das Letras Galegas? Sí, eu penso que sí. Eu penso que sería unha das figuras, digamos, que estaría ben escoller. Hum, Finalmente, é máis coñecido do que algúns dos autores non digamos que se escolleron antes. aham, aham. É unha figura, digamos, máis importante ou máis relevante, non? De algúns que se escolleron anos anteriores. Entón, Bom, penso que sí. bom, Sinceramente, penso que sí, que sería então boa ideia. fica a nossa ideia aqui, a nossa proposta, né? Porque o Isaac ele foi escritor de ensaio, de crítica, como Gente do Meu Rueiro, O Ângulo de Pedra, Galissa Oi, né? Que faz com Luiz Seuane, com Paco Pichinhas, tem também, parece que Celso Emílio Ferreiro, é o Marquês de Sargadelos, né? Ele fala sobre Castelão, enfim. Então, bom, tá aí Sí, a sí. nossa dica, né? Sí, se pode, te poderían escollelo, sí. No 2025, por aí, sí. Pronto. Então vamos lá, vamos aguardar. Vamos, Jaquim, passamos para uma próxima notícia, né? E essa que eu selecionei também da Praça Pública é: a nossa língua tem futuro e é uma oportunidade para ampliar horizontes. E diz que na Galiza acontece um festival internacional lusófono chamado Cantos da Maré, que é dirigido por Ugia Senli e Paulo Borges. E ela realiza-se anualmente na Galiza desde o ano de 2003. Né? Essa cantora, que é também chamada da embaixadora da Galiza na lusofonia, ela é compositora, ou seja, como os galegos gostam de falar, cantautora. O Gia Domingues Senli iniciou a carreira no ano de 1985 e já tem 18 discos gravados e diversas participações em outros trabalhos, né? E pronto, assim, em 2013 vai acontecer mais um festival, Cantos da Maré, que aconteceu no Culturgal. E ela comenta, ela diz uma frase: malha que a maioria dos brasileiros não sabe de Galiza nem a origem da sua língua. Uhum. Antes da gente falar um pouco sobre isso, ela disse uma palavra malha, Uhum. que seria mais ou menos malha para a gente Ah, sentir o galego. pois Mália seria apesar de ou embora. Hum, interessante. Então, apesar de. Sim, E, apesar de. bom, então, assim, dentro desse contexto que a maioria dos brasileiros não sabem, né, da Galiza, da sua origem, né,
Como é que você percebe hoje, depois de 9, 10 anos, esses brasileiros ainda não sentem que a origem da sua língua está ali nesse núcleo entre Galiza e Norte de Portugal? Ainda não se percebe isso? Non, eu creo que non. Que a nivel lingüístico, se falarmos só do nivel lingüístico, creo que non se coñece, máis que digamos, que o galego portugués medieval nasceu aquí, non? Despois, Uhum. aínda que se separase. O que sí creo que é máis coñecido é o sitio, o sea, Ah, Galicia en si mesma. Creo passou, que passou a ser mais frequentada. penso que sí. Penso que nos últimos anos tamén debido ao aumento da globalización, aumento das redes de comunicación, etcétera, penso que é máis famosa, entre aspas, dentro do que estamos a falar, que é moi reducido. Quer Uhum, dicir, uhum. non é que sexa California, que coñecemos todos, non? Eh, É claro, Califórnia. California non, quero dicir, creo que dentro do contexto internacional creo que é un pouquiño máis coñecida do que era hai, non sei, 20 anos. Pero iso non significa que digamos que os brasileiros saiban que a orixe da súa propia lingua está aquí, entre outras cousas porque digamos que ese posto, no, esa posición de orixe da lingua basicamente está cooptada ou captada por Portugal. Ah, sim, 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 sim. Bom, então passou quase uma década e ainda faltou ainda acertarem isso aí, né? Divulgarem Sim, mais esse contexto aí historiográfico e que culmina na própria língua, né? sí, eu Bom, penso que sí, pero bueno, non creo que sexa un tema tampouco sería interesante, pues, para, sobre todo, porque o público brasileiro é un público de largo alcance, non? uhum. Pero tampouco creo que sexa unha cuestión fundamental, sinceramente. Ah, aos pouquinhos isso vai mudando, a modinho, né? A modiño, exactamente. Bom, vou passar para outra matéria, tá, Jaquim? A matéria agora, também do Praça Pública, titulou-se Antão Beiras e o Galego. Ela foi do jornalista Pablo Vamonte. E o primeiro artigo, e diz que o primeiro artigo médico escrito em galego durante o franquismo foi publicado pelo oftalmologista Antão Beiras, no ano de 1957, uma coisa bem ousada dentro daquela situação política, né, de proibição de outras línguas do Estado espanhol. No limiar, defendia o idioma como veículo adequado para a ciência e a prática médica, e militou nas mocidades galeguistas e foi um dos fundadores da editorial Galáxia. É, bom, a gente não sabe, muita gente não sabe, mas precisa saber, ou precisa entender mais ou menos, dessa política de proibição linguística. Mas a questão que eu quero voltar ao ano de 2013, né? Porque ele fala que, já naquele contexto de 2013, há o relato que o uso do idioma tem muita escassa penetração no entorno sanitário. Nos hospitais e nos centros de saúde, a atividade desenvolve-se maioritariamente em castelão ou castelhano. Uhum. E hoje, Jaquim, como é que está o atendimento da saúde pública para o povo galego? Como que o médico, o enfermeiro recebe o Primeiro paciente? hai que distinguir entre médico e enfermeiro. Boa, boa. Diga. Importante, probabilidades de que o enfermeiro saiba falar galego son maiores de que o médico saiba falar galego. Interessante isso, hein? Non polas habilidades do médico, que non teñen nada que ver as habilidades do médico con isto, senón porque normalmente a extracción social do enfermeiro é un pouquiño diferente do médico. O médico normalmente, hai moitos exemplos de médicos de clase, digamos, que veñen de familias de clases máis humildes, pero, bueno, hai que primeiro que dicir, no, que o galego é máis falado nas clases humildes que nas clases altas, isto xa é importante. Entón, normalmente a extracción social dos médicos son as clases pois máis altas, digamos unha burguesía media, normalmente localizada nas grandes cidades, que é onde menos se fala galego. Ben,
Isto é o primeiro que hai que sinalar. E despois o enfermeiro é máis probable que fale galego porque, digamos, normalmente veñen de outra... Como tamén hai máis facultades para ir, o sea, asistir ás aulas de enfermería. Por exemplo, temos 7 facultades de enfermería, temos unha de medicina. Ah, é? Ah, então tem uma, quer dizer, uma só Sí. de medicina em todo o país da Galiza. Sí, todo o país temos unha de Santiago de Compostela, moi importante, e mesmo é importante porque veñen persoas de fora, se quer dicir, veñen portugueses, veñen leoneses, veñen asturianos, quer dicir, Ah, é unha facultade de prestixio. Enfermería, pois hai máis campos, por exemplo, temos enfermería en Pontevedra, temos enfermería en Vigo, temos na Coruña, temos en Lugo, temos en Ferrol, temos en Ourense. Entón, a facilidade para acceder á facultade de enfermería é bastante máis maior da que para acceder á facultade de medicina. uhum, Por un tema de notas numéricas, porque a nota de corte é máis baixa en enfermería, e sim. por un tema tamén de accesibilidade xeográfica. Entón, é máis probable que o número de enfermeiros é maior, entón que os enfermeiros falen galego a que os médicos falen galego, aínda que sí que é certo que hai médicos que falan en galego. Algo impensable, por exemplo, no asanos de Antón Beiras, que basicamente Antón Beiras e outro máis serían os únicos que falarían en galego. Então ele foi realmente ousado, né? Ele foi realmente Sí, à frente do seu no, tempo. sí, sí, de feito é unha figura pouco coñecida e penso que debía ser máis coñecida, porque tocou un tema moi importante que é o galego na ciencia, que é un tema que non se fala moito del, non? Hum, Penso que sí. mas hoje o atendimento hoje médico, então, agora vamos para o médico. Como é que tá? Sí, Tá, ele te recebe em galego? depende da persoa, basicamente. Hai E médicos ele, que e sí, ele não é obrigado a falar em galego. non, Eu- ninguén obriga, non está obrigado, non. É assim, É uma... é uma. Como é que eu vou te dizer? É um bilinguismo desproporcional. Você é obrigado a falar em espanhol com ele, mas Non, a rece- tampouco, não. Então eu posso chegar e non. falar com ele em galego e ele responder em espanhol Sí, e ele vai te atender? sí, Bom, então claro, menos mal. claro, vamos ver. Estás a confundir dúas cousas. Hum, Eh, os doentes poden falar na lingua que queiran, entre galego e español, teñen ese dereito. aham, aham. E teñen o dereito a ser entendidos tamén nesa lingua. Entón, as situacións en que o médico, digamos, fala en castelán porque non ten moita competencia en galego, pois porque ven nun ambiente citadino, etcétera, Uhum, 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 son bastante habituais e os pacientes, os doentes falan en galego e non cambian. uhum. Se non o paciente non está obrigado a cambiar ao español, en ningún momento. Não, então assim, a pessoa também não vai ser impedida de ser atendida por falar galego. Non, nunca. Bom, então é porque Iso era máis, ese era máis, iso xa era máis no franquismo, agora de na vez em democracia quando, non. de vez em quando, Jaquim, aparecem umas notícias aí da pessoa que não é recebida porque não falava castelhano. Isso acontece em algum interior de Ourense, algum lugar. De vez em quando eu escuto umas notícias dessas. Isso aí, então, Eu são digo esses. a miña experiencia persoal. Eu, pois, por problemas de saúde que tiven, acudín a bastantes médicos, falo galego cos médicos, algúns médicos responden en galego e outros en español e non hai absolutamente nunca ningún problema. Uhum. Esta é a miña experiencia, Sim, 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 que sim. non ten por que ser extrapolable a todos os cidadáns. Uhum. Vale? Sim, Pero eu, pola miña parte, falo sempre en galego e xa está. maravilha. Non sei. Non sei. E se a persoa responde en español, pois eu continuo a falar en galego. Non, É, que quer bom, dizer, que bom. si isto non... Pero non sou o único, isto é unha actitude bastante habitual. Tá bom. O sea, non hai que esquecerse un pouco, creo que do concepto de que a conversa ten que ser na mesma lingua. Certo, certo, certo. Entendido. Ok? Sim. Vamos passar para outra matéria, Jaquim, que tem como título Silêncio e Poder, Música e Barbárie. Ela foi escrita por Carlos Varela, filósofo, antropólogo, ativista social e jornalista, colaborador de vários meios de comunicação, como o próprio Praça Pública, Sermos Galiza
revistas Luzes e o jornal Mapa, membro do conselho de redação da Novas da Galiza e vários outros portais, né? Inclusive o Portal Galego da Língua. uhum, E ele menciona que em setembro no ano anterior, 2012, foi detido em Vigo, acusado de... na verdade, é a sua biografia. Em 15 de setembro de 2012, ele foi detido em Vigo, acusado de terrorismo, e desde então estaria preso. Bom, eu não sei se ele está preso até hoje, tá? Tendo passado por 7 cárceres diferentes, todas situadas fora da Galiza. Em todas uhum. elas, nunca deixou de enviar cartas cheias de vida, cores, letras, né? E na época, a audiência espanhola pretendia que ele passasse 14 anos privado de liberdade. Em 2013, ele escreveu, dentro do cárcere, os dominantes impõem sempre o silêncio, desde o cala-mulher, que disto não me entendes, até a censura linguística. Bom, agora eu faço a pergunta, Joaquim. Ao seu ver, quem seriam esses dominantes no dia de hoje? Os dominantes que impoñen esas ideas. Uhum, Os poderes fácticos, basicamente, non? Son os poderes, digamos, non tanto os poderes que están no goberno, senón os que realmente dominan. uhum, Poderes económicos, poderes... De todas maneiras, iso mudou un pouco, porque o poder, se quere manterse, tense que adaptar á maioría da sociedade. Entón, por exemplo, hai temas que hai 10 anos eran moito máis conflitivos, pois, por exemplo, o feminismo, non? O cada muller. E hoxe en día o feminismo non é que as persoas sexan máis abertas, senón que, como o feminismo é máis mayoritario, os poderes fáticos teñen que integrar ese feminismo se queren sobrevivir. É unha estrategia de supervivencia. uhum. Muito bem. Bom, Joaquim, eu quero aqui então deixar aqui meu abraço ao Carlos Calvo Varela, né? E tem uma publicação dele chamada Diários, que pode ser encontrada à venda pela editora Através, né? Mais uma notícia: só a soberania nos permitiria solucionar os nossos problemas como país. Foi de Montse do Pico. Montse do Pico, acho que é isso mesmo. Parece Uhum, que a matéria refere-se a um livro do escritor Susso de Toro, titulada Imateriais, pelas Gerais, né? São 30 textos ou crônicas sobre o fracasso nacional galego, desde um reino da Galiza, que perdeu a sua hegemonia para Castela, né? Até uhum. um projeto galeguista e liberal que não acabou de triunfar, ou um golpe de Estado que, em 1936, rematou com ilusões e esperanças. O autor comenta que o fracasso político da Galiza conduz ao fracasso pessoal, profissional, artístico, cultural e político. Como é que é isso, Jaquim? Como é que é o pensamento de vocês hoje? Non sei, o noso non o sei, o del eu non comparto iso. Por quê? Pois porque o fracaso do movemento galeguista, que non é o fracaso da Galiza, creo que hai que diferenciar entre movemento galeguista e Galicia, Uhum. porque lembremos que en Galicia hai xente que non é galeguista, pero que igualmente son galegos, aínda Sim, sim. aínda que a moitos non queiran recoñecer ou que non lles guste escoitar isto. Pois, non, pode haber un éxito persoal e non haber un éxito do galeguismo, iso non, eu non paréceme que non lle vexo sentido. Tá. Eu non concordo, simplemente. Ainda temos tempo para mais uma pergunta, Jaquim? Sí, Então, vamos lá. Vai me controlando o tempo, tá? Bom, ok. também há aqui uma que ele fala que não houve muitas mulheres que tivessem uma vida no âmbito político. Por isso falo de Concepção Arenal, Rosália de Castro, Emília Pardo Bazan ou de Uhum, Maruja Malho, né? uhum, A Emília Pardo Bazan foi uma oponente no debate que se deu sobre escrever na nossa língua ou não. sí, E hoje a Real Academia Galega é hóspede de uma casa que pertenceu à família de Pardo Bazan. sí, Bom, nesse contexto,
qual é o que diferenciaria hoje para quem é de fora as ideias de Emília Pardo Bazin e as de Rosário de Castro? O que representaria cada uma dentro da literatura ou da escrita galega? Pois, sinceramente, penso que é moi complicado de dicir eso, porque a ideoloxía que elas teñan hoxe en día existe, pero é moi diferente. Entón, estamos falando dunha etapa que o nacionalismo galego como identidade non tiña nacido, non nascera aínda. Uhum. Entón, podemos dicir que Pardo Bazán basicamente é unha muller, digamos, moi partidaria da construción do nacionalismo español, no? Da nación española. Uhum. Rosalía de Castro, pois, digamos que militaba máis no regionalismo galego. Pero o regionalismo galego, na altura, bueno, da segunda metade do século XIX, tampouco era unha ideoloxía que estivese en contra do nacionalismo español. Entón, creo que, analizadas desde un punto de vista histórico, creo que son máis parecidas do que nos gustaría creer. Porque non hai que esquecer que Rosalía de Castro tamén publicou en español. Sim, 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 sim. Publicou en español, non sei, creo que non sabemos realmente como é Rosalía de Castro, senón que creamos un mito, non, de Rosalía de Castro Sim, sim, sim. que hoxe defendemos, pero que iso non ten por que ser corresponderse coa realidade. Creo que é moi complicado. É uma discussão mais profunda. Até mesmo porque dizem que quando ela escreve em castelhano, não sei se ela estava em Madrid, ela escrevia também em castelhano por uma questão de sobrevivência, né? Senão ela não vendia, né? Sí, habería que sabelo ben, non sei. Non teño unha opinión formada, o que quero dicir é que non podemos utilizar categorías de século XXI para o século XIX. Uhum. Iso é que eu quero dicir con isto. Muito bem. Bom, para arrematar esse tópico, o autor finaliza: escrevi muito sobre Galiza e também escrevi sobre Espanha. E a conclusão Uhum. que chego é que só a soberania permitiria solucionar os nossos problemas como país, econômicos, humanos, culturais, políticos. Só a soberania nos permitiria não ter que emigrar. Até que ponto essa questão da soberania Non concordo. pode atingir vocês ou não? E que é a soberanía? Iso para comezar. A soberanía é a independencia, a soberanía é termos máis autonomía dentro de España, a soberanía, que é a soberanía? A soberanía que implica moitas cousas, é un concepto, digamos, moi abranxente, no? Que Uhum. abrangue moitas realidades. Eu non sei Sim. que é a soberanía. A soberanía é boa, pero a todos os niveis, non só a nivel galego, tamén a soberanía na miña opinión, a soberanía tamén das propias persoas e a soberanía dos propios territorios a unha escala máis pequena tamén é boa, non? Porque, sobre todo nun mundo tan en que temos que ter tanta ultradependencia do exterior para absolutamente todo, pois termos esa soberanía, sobre todo a nivel alimentario, non? Estaría moi ben, pero non a temos. Sim, claro, Entón, claro. non sei que é a soberanía, o sea, se é como independencia, o sea, se con a independencia de Galicia se solucionarían os problemas económicos de Galicia, non o creo, Não. sinceramente. É máis, creo que se agravarían. É, tem todo esse lado, tem uma questão que realmente tem que. A própria. Eu acho que cabe a vocês discutir esse assunto, e mais ninguém, né? Pois iso. Bom, a gente tem tempo para mais uma rodada de perguntas ou como é que está o seu Sí, tempo? sí, segue. Bom, vamos lá então. Eu acho também que eu separei que foi a última matéria, que chama-se Cultura, Herança e Indivisa. Foi escrita por João Lopes Facal, né? Parece que é um contexto que ele estava debatendo ou respondendo ao professor português, holandês, Fernando Venâncio, né? E Uhum. ele escreve que o galego esmorece pela erosão provocada pelo meio hostil em que subsiste. A cadeia de Uhum. transmissão familiar e vizinhal toca ao seu fim, assediado pela inoxerável urbanização da sociedade e onipotência dos meios de comunicação em língua alheia. A imprensa,
a empresa, a generalidade do ensino são baluartes inexpugnáveis do castelhano. A esperança reside agora nos neofalantes. Jaquim, voltemos mais uma vez à fixação desse tema, a importância dos neofalantes. Mas precisamos que você defina primeiramente ao nosso público extra-Galiza o que diferencia um palio de um neofalante. Un neofalante sería unha persoa que comeza a falar galego de maneira habitual na idade adulta, e un paleofalante é unha persoa que aprende o galego desde o berce. Pronto. A matéria segue uma política de escolarização fiel ao idioma, com objetivos claros e congruentes. É uma fantasia ainda 30 anos depois da promulgação do Estatuto de Autonomia de 81. A restauração e potencialização do galego como parceiro legítimo do idioma global demanda uma decidida abordagem léxica, né, a promoção de formas genuínas e rechaço das alheias, e uma ortografia do idioma a fim de harmonizá-lo com as suas variantes internacionais. Bom, isso é o pensamento dele, tá, Jaquim? Isso não significa que comunguemos das mesmas ideias. Mas a pergunta que eu faço aqui é: qual é a importância dos neofalantes na recuperação do idioma e do seu prestígio? Enorme, porque os neofalantes, en certa medida, digamos que suplen, non, a falta de transmisión xeneracional en lugares que antes existía. Entón, o bo dos neofalantes é que normalmente veñen de contextos urbanos en que o galego está, pois, nunha situación moi crítica, e poden ser, digamos, axentes de revitalización da lingua. Porque, claro, os neofalantes, moitos deles, pois, terán fillos e volverán volverá a existir esa transmisión xeracional que un pouco é o que se busca. Entón, os neofalantes son moi importantes e creo que deberían existir unhas políticas públicas e privadas e a nivel persoal tamén da xente unhas actitudes moi positivas cara a eles. Bom, eu tô com um cachorro latindo aqui, que é a minha cachorrinha. É a Tereza Urraca, que ela gosta de fazer esse barulho essa hora. Bom, a gente está terminando aqui e, em primeiro lugar, eu quero mandar aqui um abraço. Tem mais uma perguntinha, tá? Se a gente puder encaixar. Mas eu quero mandar, já que a gente falou do tema muito importante do neofalante, eu quero mandar um abraço aos colaboradores e idealizadores do Projeto Neo, lá na Rádio Burela, né? Professor Bernardo Benabade e a todos os estudantes do Instituto Perdouro, que faz esse trabalho magnífico desde o ano de 2012 a respeito da valorização dos neofalantes. Um abraço para vocês todos. E a gente encerra aqui com uma reflexão. Galiza é a variável oculta dos livros de história de Espanha e Portugal. A historiografia espanhola decidiu relegar o nosso relato primordial a uma nota de rodapé da página do reino asturo-leonês e este simples prenúncio do reino de Castela. Castela, em si, é essência da Espanha, consagrada como tal pela ilustre geração do 98. A historiografia portuguesa, deixa eu ver aqui, é porque deu aqui uma queda de energia. A historiografia portuguesa decidiu arrombar simplesmente da sua matriz histórica no altar de um mítico épico lusitano. Ninguém sabe quais sejam os lusos. Nunca foram identificados. Aponta com intenção Fernando Venâncio. Não posso por menos de concordar. Voltemos ao nosso público alheio à Galiza. É verdade que o país da Galiza foi esquecido dos livros portugueses e espanhóis, na sua maior importância historiográfica, incluindo a origem comum da nossa língua? Sí, pero ten toda a lógica que fose así. Porque cando se ten unha lógica que non é que me guste, pero ten unha lógica. Cando nacen as ideas nacionais, a historiografía configúrase como unha ciencia para estudar a historia no pasado,
e para crear un relato nacional que, digamos, justifique a realidade presente dos anos, sobre todo centrais e finais do século XIX. Naquela altura, digamos que o que importaba era que existise Portugal e que existise España. Uhum, uhum. Entón, digamos que o relato foi creado utilizando os materiais preexistentes, obviamente, pero foi creado para ese efecto. Galicia non entraba nin nos planes do Reino de España, nin nos planes do Rei de Portugal, naquela altura. Entón, pois non se usou. Non se usou porque non conviña. Pero como non se usaron outras cousas, moitas, por exemplo, a influencia árabe en Portugal no sur, tamén quen fala diso? Ninguén. Mas Porque você non acha, interesa, non interesa. Hai cousas que non interesan e non se din. você acha que os autores galegos deveriam ser mais lidos por nós? Você acha que seria interessante? A Sí, literatura galega chegasse aqui para cá? sí, claro, iso sempre é interesante. Pero Uhum. para cá e tamén para Ruanda, quero dicir, para calquera lado. Não, eu estou vendo, eu falo isso não num conceito de literatura estrangeira, mas num conceito de literatura lusófona, tá? Eu estou entrando nesse mérito agora, né? Eu acho que não poderíamos Pero valorizá-los. é imposible, na versión original é imposible, porque se o Brasil non está aceptando libros portugueses coa ortografía portuguesa, o Uhum. sea, os libros galegos tamén os vai adaptar ou traducir. Mas a adaptação já não seria um bom meio da gente se entender? Para min parece ben que o fagan, pero podendo entender en versión original, para que vas a adaptar? Sim, Porque eu, por exemplo, se leo un autor brasileiro, Machado de Assis, son capaz de lelo en versión original, para que vou comprar unha versión portuguesa adaptada? Con entendi. que, para que? Para nada. Pois igual aquí, non? Vos, se podedes, sodes capaces de ler Manuel Rivas en versión original, para que ides lelo adaptado? Mas não seria já um grande passo trazer esses autores para cá? Eu acho que seria, né? A gente Sería, conhecer. pero se xa adaptados ou non. Idealmente, mellor sin adaptar, pero se queren adaptalos, pois que os adapten. Sí, sí, sería un gran paso, claro que sí. A mí non me parece mal. Eu sí, tamén adaptalos a todos, a Brasil, a Ruanda, pero ao final non pasa de ser unha traducción. Sim. Esa adaptación é unha traducción, entón, ao final, sí que é lingua estranxeira. Como tamén funciona un pouco lingua estranxeira entre portugués de Portugal e portugués do Brasil. Infelizmente, pero funciona así. Eu costumo dizer transcrição, não tradução. Sí. Mas é isso, Jaquim. Olha só, nosso tempo acabou, realmente está se esgotando. Adorei que você voltasse aqui falar comigo, ano de 2013. Olha, aí já está com o convite para avançarmos para 2014, tá, Jaquim? Moitas grazas. Então a gente vai preparar aí primeiro essa matéria para divulgar e depois a gente volta aí num outro momento para falar de 2014. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Moito Um ben. abraço. Falamos. Moitas grazas, Cristian. Meu tempo Chao. realmente aqui está acabando. Só tem um minuto aqui. Tchau, Sí. tchau. Um abraço, Chao. Jaquim. Chao, Cristian.